Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Em Família. Estamos aqui, como você já sabe, para estudar a Palavra de Deus e a lição da Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, 11 de março. O tema do nosso estudo é Ore pela Paz de Jerusalém. Você é nosso convidado especial para se juntar a nós nesse estudo. Aproveite aí esse momento, já se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo também, que é muito importante, e compartilha também esse vídeo com seus amigos, com a sua família. Nós vamos orar agora pedindo a sabedoria de Deus para nos iluminar. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, vamos agora estudar a tua palavra. Te pedimos, meu Deus, a sabedoria e a compreensão desses assuntos. Pedimos também a presença do Espírito Santo nos guiando no estudo, possamos aqui tirar lições para a nossa vida e possamos também crescer espiritualmente. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje começa com a pergunta número 3, que já traz aí a passagem bíblica que vai servir de referência para o nosso estudo. Está no Salmo 122. Para essa primeira pergunta, ele destaca os versículos do 1 ao 5 e traz a seguinte questão: quais eram os sentimentos dos adoradores ao chegarem em Jerusalém? Outra pergunta: o que eles esperavam encontrar ali? Para nós deixarmos aqui uma resposta sugerida, nós destacamos a leitura dos versículos 1 e do versículo 5. Mas é importante, você sabe, a leitura completa dessa referência. Eu vou pedir ao papai que leia para a gente. Vamos então à leitura do texto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o versículo 1. E o versículo 5, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Muito bem. Então, pela leitura completa desse salmo, nós conseguimos responder quais eram os sentimentos dos adoradores. O sentimento era de alegria e entusiasmo. Respondendo à segunda pergunta, os adoradores esperavam encontrar ali paz e justiça. Então, o nosso estudo começa a analisar o Salmo 122. Um salmo que expressava a emoção das pessoas ao se deslocarem como peregrino rumo a Jerusalém. Era um momento, na experiência deles, de alegria, de louvor a Deus, de gratidão a Deus. Eles iam em caravanas e juntavam-se na estrada com outras caravanas e aí podiam celebrar o nome de Deus através desse salmo. Devia ser uma experiência muito fantástica. E eles faziam isso, segundo a lição, 3 vezes por ano, em 3 festas grandes que foram orientados a celebrar junto com seus irmãos na cidade de Jerusalém. E nós vamos pedir para o Alexandre ler quais são essas festas, o nome dessas festas, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 16, verso 16. A leitura diz assim: 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolheu, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Maravilha, né? Obrigado, Alexandre. Então, eles se reuniam ali, se congregavam para Jerusalém, vindo de muito distante, para trazer oferendas a Deus e dizer de sua gratidão. É uma experiência muito parecida com a nossa, né? Que semanalmente vamos à casa do Senhor, cantar louvores ao seu nome, levar nossas ofertas e devolver o que pertence a Deus. É muito importante essa compreensão, não só para o estudo de hoje, mas para essa semana, da importância que Jerusalém tinha para os judeus, para os israelitas, né, para os israelitas naquele momento, e como a cidade centralizava a adoração, né? As pessoas vinham de longe, havia localidades distantes, então se fazia uma peregrinação, elas se preparavam, levavam suas ofertas, e ali a cidade centralizava mesmo essa celebração, essa alegria, determinada por Deus, né? Nós vimos aí
na passagem de Deuteronômio. Em alguns salmos aparecem algumas expressões que a autora contextualiza para nós também. No Salmo 122 aparece o testemunho de Israel. A autora diz assim: Jerusalém era o centro da vida da nação. Por ali estavam o testemunho de Israel e os tronos de justiça. E aí essas duas expressões, testemunho de Israel e tronos de justiça, são esclarecidas pela autora na sequência do nosso estudo. Nós vamos ver que testemunho de Israel é uma referência à Arca do Testemunho, que estava no templo, que ficava em Jerusalém. Então, assim como o Monte Sião, né? Assim como o nome Sião, que fazia referência para o monte, a seguir na história para Jerusalém, para o templo, testemunho também foi um nome dado tanto para a cidade como para a arca que estava no templo. Com relação aos tronos de justiça, é uma referência ao sistema judicial de Israel. Né? As pessoas que iam para lá também esperavam encontrar ali justiça pelos seus pleitos. Né? Ali estavam as pessoas determinadas por Deus para julgar o povo de Israel, né? Como a referência traz os tronos de justiça, uma referência ao trono de Davi e das pessoas que deveriam julgar o povo também. E o nosso estudo ele segue com a pergunta número 4. Diz assim: leia o Salmo 122, dos versos 6 a 9. E qual é a principal oração do povo de Deus? Então, aqui é a segunda parte do Salmo. Né? Nós destacamos aqui o verso 6 para trazer uma referência de resposta aqui para a classe. Júnior, tu pode ler para nós? Então vamos acompanhar a leitura. Salmo 122, versículo 6. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Muito bem. Então aqui nós podemos deixar uma sugestão de resposta, é o seguinte: qual a principal oração do povo? Pela união e prosperidade das pessoas e pela paz de Jerusalém. E o nosso estudo ele segue nos orientando sobre o que seria orar pela paz de Jerusalém. Né? E a autora coloca aqui para nós que seria pedir as bênçãos divinas sobre a cidade, sobre os seus moradores e que eles vivessem em paz ali. Assim, a oração do salmista era um apelo a Deus para que o povo vivesse em paz com Deus e uns com os outros. Isso mesmo, Ale. E uma citação aqui do que a autora diz na lição é que na paz de Jerusalém o povo prosperaria. Então era de suma importância que o povo vivesse em paz uns com os outros. E essa mesma aplicação é trazida para nós também. A lição vai nos levar a pensar que o bem-estar da comunidade é importantíssimo para o nosso bem-estar, para a paz individual de cada um, né? A lição diz aqui: o bem-estar da comunidade de fé deve ser o assunto principal das orações dos filhos de Deus. Nós devemos levar para nós essa lição do estudo de hoje também. Devemos orar uns pelos outros e pela nossa comunhão com Deus. E essa compreensão, né, Júnior, é importante, como a autora coloca, ela vai progredindo. A lição se encaminha para o final e é abordado o seguinte: que orar pela paz de Jerusalém é um privilégio, era um privilégio. Pois, diz o seguinte: pois mantém viva a esperança na vinda do reino de Deus no fim dos tempos. Então, quando Israel orava pela paz de Jerusalém, ele tinha isso em mente. Então, nós hoje, orando pela paz que deve acontecer entre nós e na nossa comunhão com Deus, nós devemos sempre nos lembrar que temos prometido um reino de paz e de justiça, onde habitaremos com Deus e uns com os outros de maneira em paz, alegre e para todo sempre.